todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje a palavra é fasquia, porque o meu convidado de hoje subiu-a, sem dúvida. E a razão pela qual achei por bem inaugurar esta nova rúbrica do Literatura Nacional, o que é nacional é bom, em que eu tento ser um pouco mais abrangente e não me limito a falar com autores, escritores, e procuro falar com artistas em outras vertentes. O meu convidado de hoje é um ilustrador comercial e artista de banda desenhada. Já viram a arte dele certamente em jornais e ilustrações publicitárias para, por exemplo, marcas de café. Já trabalhou também para várias editoras nacionais e internacionais, entre as quais talvez se destaque a Marvel, em títulos como Loki, Venom e Rocket Raccoon. Falo de Jorge Coelho, que hoje está aqui connosco para dar uso à boca, tendo em conta que praticamente só usa as mãos para ganhar a vida. Jorge, bem-vindo ao Literatura Nacional e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu. Olá a todos. Jorge, faz-me um favor e dá-me assim uma breve resenha do percurso que levou o pequeno Jorge Coelho, que via bandas desenhadas de formatinho de Abril em quiosques, ao artista maduro que agora está aqui entre nós hoje. Olha, passou a correr. Vou fazer 45 anos daqui a, portanto, domingo, daqui a uma semana. E parece que passou a correr. Eu acho que tem tudo a ver com um interesse legítimo e espontâneo pelo desenho, pela banda desenhada. O interesse surgiu a partir da banda desenhada. Eu sempre desenhei e sempre achei que gosto de fazer isto, mas não faço a mínima ideia como é que é de me safar na vida e tal. E fui descobrindo, fui perguntando ao longo da escola, descobri que existia António Arroio em Lisboa, que era uma escola de artes, e seria mais bem emprego do meu tempo no secundário, na escola António Arroio. Depois, já no final da adolescência, rebelei-me um bocadinho contra o sistema de trabalho dito tradicional, até porque na área de desenho seres um quadro não é assim muito vulgar. Vai sendo cada vez mais, mas na minha altura não era. E então eu comecei a trabalhar em revistas e mal consegui arranjar uns trabalhos de ilustração comercial, agarrei com toda a minha determinação e consegui devagarinho, tipo, do ordenado mínimo até um pouco mais do ordenado mínimo, a conseguir fazer a vida, a desenhar. Mais tarde já tinha a vida relativamente estabilizada a nível de freelance e comecei a investir na banda desenhada, que é o meu primeiro amor, em termos autorais. E comecei a fazer curtas. Achei, não vou chatear sequer escritores, porque eu estou aqui, nem sei se ainda sei fazer isto. Então comecei a escrever curtas e a partilhar e a envolver-me em colaborações e gostei. Relembrei-me porque é que eu gostava tanto de BD. Toda aquela parte de contar uma história, de trabalhar um ambiente, ser um bocadito o realizador, o diretor de cenografia, tudo isso eu gosto. E então continuei a investir e com os meus colegas, entretanto formei um estúdio com vários amigos artistas e também era um sentimento de grupo que nós queríamos e era algo que nos enchia o coração. E então investimos também em grupo, a ir aos Estados Unidos, ir a festivais europeus, ir a Angolema, e fomos mostrando o trabalho, fomos sempre fazendo. E pronto, olha, água mole em pedra dura, quanto bate até que fura, e lá furei um pouquinho e lá consegui ir arranjando trabalhos e no fundo estou assim até hoje. Agora estou a terminar o meu maior trabalho, já estou a descer a metade, já fiz mais de metade, mas ainda não estou a terminar o meu maior trabalho, que será a adaptação para cómics do Great Gatsby. Está-me a dar bastante trabalho de pesquisa e sinto uma certa responsabilidade para corresponder a um clássico da literatura americana, e estou a gostar muito, é completamente diferente de super-heróis,
mas lá está, o meu amor inicial é o meio em si e não só este ou aquele género, e estou a gostar muito. Pronto, tem sido assim de uma maneira simples, foi assim. Muito bem. Já agora aproveito para fazer uma ressalva, não só, certamente repararam que o cenário mudou, achei por bem, em honra do meu convidado de hoje, esta é uma pequena amostra, exato, uma pequena amostra do Museu do Super-Homem que eu tenho cá em casa, e a outra ressalva é que, uma vez que esta rúbrica é diferente das demais, em várias perguntas eu vou envolver-me a mim mesmo. E não é por uma questão de egocentrismo, mas porque quero fazer a ponte entre a tua perspectiva de artista e a minha enquanto autor, para, enfim, para não desligar completamente do original literatura nacional. Claro, e acaba por ser mais conversa. Gosto de pensar que sim. Então, comecemos por aquilo que logo à partida nos une. Nós conhecemos na Comic Con, portanto, a banda desenhada é algo que temos em comum. E outra coisa que temos em comum é que, embora eu hoje seja claramente mais DC do que Marvel, tanto tu como eu adorávamos o Homem-Aranha. E uma das imagens que mais te marcou, segundo percebi, foi a capa de uma teia do Aranha, em que é o Homem-Aranha a lutar contra um vilão vampiresco chamado Morbius. É verdade, é verdade. Foi uma casualidade, foi o passar pelo quiosque e olhar para aquilo, e lembro-me que foi, se não foi o primeiro, porque são memórias muito difusas, eu tinha para aí 4, 5 anos, se não me lembro foi essa, se não me engano. Certo. Mas eu lembro agora, a capa é sem dúvida marcante, e curiosamente, eu de início dedicava mais ao desenho do que propriamente à escrita. Até não tinha ambições de ser ilustrador, mas gostava bastante de desenhar e fazia as minhas próprias bandas desenhadas. E como tal, a minha memória era, não diria fotográfica, mas eu tinha uma capacidade de gravar vinhetas na minha cabeça, gravar determinadas poses e às vezes até determinadas tiradas de diálogo, e gostava de as reproduzir depois quando desenhava, não com o intuito de copiar, mas quase como prestar uma homenagem às histórias que me tinham inspirado. E, curiosamente, há toda uma série de tiradas de argumento de banda desenhada que eu hoje provavelmente não saberia indicar quais são, a menos que estivesse a reler os livros e depois, olha, foi aqui, que eu acabei por reproduzir também, mesmo na minha própria escrita. Já te aconteceu ficarem-te determinadas poses, determinadas composições, de determinada planificação de página, que depois tentas reproduzir, homenagear ou quem sabe até melhorar? Já, e já tive já tive as duas surpresas, já vi coisas que eu fiz que depois eu apercebi-me que isto foi claramente inspirado por X e Y, ou fazer desde o início uma recriação intencional. Acho que as duas são boas, são ótimas. Acho que estar ali a tentar dançar no meio é criativamente mais ambíguo e provavelmente menos frutuoso, porque se tu assumes que é uma homenagem, ótimo, vais trabalhar sobre o original e vais no fundo fazer uma homenagem. Se ela vem sem querer, também ótimo, porque passou pelo filtro do teu subconsciente e tu de alguma maneira fizeste a tua. Então acho que são as duas válidas, no fundo. Claro, e é muito giro, e também é giro ver pessoas a apontar semelhanças em estilo que tu dás por ti. Já me aconteceu e eu tenho que reconhecer, há pessoas que dizem que o meu trabalho faz-lhes lembrar um pouquinho de Walter Simonson. Certo. Eu tenho que reconhecer, tem semelhanças, nunca me passou pela cabeça que tivesse, mas tem. Então há coisas que percorrem assim caminhos, influências que percorrem caminhos que nós nem suspeitamos, mas que acabam por aflorar. E eu acho que isso é muito giro, e tenho um bocado a política de deixar que as coisas apareçam sem nunca olhar. Aliás, eu não consigo ver banda desenhada enquanto estou a fazer banda desenhada. Não consigo. Evitas conscientemente ou simplesmente não calha? Começou por surgir naturalmente e eu não sei, parece um botão que só está ligado ou desligado. Eu parece que passei de consumidor para produtor e parece que não há ali meio termo. Continuo a apreciar, até continuo a comprar, continuo a folhear, mas onde eu deposito realmente a minha atenção é em fazer. Ok. Já é quase como
quase como um voyeurismo. Eu vejo agora o trabalho dos outros quase como voyeurista, como profissional e não como leitor. Eu não me consigo agora desligar da posição de profissional. Poder-se-á dizer, talvez tenhas perdido um bocadinho da inocência do leitor, mas por outro lado sei muito mais, sei como é que fazer por dentro, sei como é que se faz e não vejo nenhuma perca de amor aqui no meio. Entre uma posição e outra não vejo nenhuma perda de interesse, perda de brio, perda de gosto pelo que faço. Simplesmente verifiquei isso, que não foi premeditado. O subconsciente é uma coisa tramada. Não sei explicar, porque se fosse premeditado eu diria, foi por isto, foi por aquilo, mas não foi. Lentamente deixei de ter qualquer interesse em ler banda desenhada diariamente, exceto lá está, quando estou de férias, quando estou... E passado uma semanita, não é imediato. Pois. Talvez aquilo que tu faças diariamente, todos os dias, todos os meses, todos os anos, te peça que te dediques e prestes atenção a outras coisas depois quando desligas. Claro. Não sei, é uma pergunta. É uma pergunta, não é uma resposta. Não, mas sim, pelo menos pela minha perspectiva também acho que é inevitável. A partir do momento em que a energia criativa entra em ação, estamos de facto ocupados de outra forma, que acabamos por canalizar a nossa percepção e a nossa perspectiva para outras vertentes. E por falar em criação, outro paralelismo que eu talvez seja engraçado estabelecer é que eu, da mesma forma que eu, antes de começar a escrever, mapeio o enredo dos meus livros, também sei que não há ilustradora que não faça uma planificação prévia antes de começar a desenhar. E tu, daquilo que eu percebi, não sei se é único, se é uma metodologia única tua ou não, mas logo me dirás tu fazes diagramas, que são como uma espécie de mini-livros, antes de começares o trabalho puro e duro de desenhar, que depois amplias e passas por cima do que fizeste. Posso-te mostrar. Ótimo, então melhor ainda. Tenho aqui uma página de abertura de um capítulo. E eu não sei explicar isto, atenção. Quem é da astrologia dirá que é o lado virgem. Quem é da psicologia dirá que é o meu lado OCD. Eu não sei, é só assim que eu sou. Mas para começar um capítulo eu até faço uma cover, uma espécie de mini cover gráfica. Que giro. Isto são A5s. Eu em cada A5 faço 2 páginas em formato livro, como se a gente o tivesse a folhear, sem publicidade, sem nada. Houve uma interrupção. Depois amplio, imprimo o azul clarinho e aí é que entra realmente o trabalho de mão de obra e de arte final. Eu acho que tenho um dos processos um bocadinho mais OCD, obsessivos compulsivos, que conheço, mas regra geral é um método muito usado. É feito pelos outros artistas de uma maneira mais descontraída. Certos artistas gostam só de garantir que a narrativa está na folha. Certo. E vão resolver os problemas, o puzzle, na prancha. Eu gosto de os resolver aqui nos layouts, quase todos. E gosto que o trabalho final seja puro prazer de desenho e por acrescentar ou retirar estético, sem ter uma preocupação narrativa de que vai ou não vai funcionar, porque já está a funcionar desde o layout. Agora uma pergunta de leigo. De que forma é que dá mais jeito começares à escala pequena? Porque seria de pensar que era mais complicado ter em conta ter minúcia, porque és um artista muito detalhado. Nesse aspecto é muito parecido com qualquer trabalho manual. Tu, se depositares o teu esforço numa área pequena, consegues ver a globalidade do que estás a fazer e estás literalmente a ter menos esforço por centímetro quadrado. É claro que tu não chegas àqueles pormenores, mas a intenção não é chegar aos pormenores, a intenção é garantir que há ali um claro escuro que se aguenta, que a prancha não fica desequilibrada, que o personagem entra numa porta e se sair pela mesma porta, a porta nós percebemos que é a mesma porta, todo um lado de cenografia que funciona. Não é tanto o lado de eu querer que as pranchas sejam iguaizinhas aos layouts, embora sim, elas são muito parecidas com os layouts. Porque lá está, eu tento resolver os problemas. Se alguém me perguntar, queres as boas notícias ou as más notícias, eu quero sempre as más notícias primeiro. Eu gosto de fechar com chave de ouro.
Então tenho realmente o trabalho duro, o trabalho realmente criativo e realmente super abstrato nos layouts. Depois é o prazer do design. É um bocado o miolo. Não resiste a perguntar, que certamente não terá nada a ver, mas eu, quando era pequeno e desenhava, as pessoas perguntavam-me se eu, quer dizer, era pequeno, mas já me perguntavam na altura se eu tinha crescido sem papel, porque eu era eu gostava tanto de economizar espaço, fazia tudo a uma escala tão pequena, e pontilhava tudo com os detalhes tão minuciosos, que era quase preciso óculos para pôr, mas no meu caso, se me perguntares, eu não saberia a que é que isso se deve, mas isso foi uma metodologia que tu escolheste conscientemente, ou já davas por ti a desenhar a uma escala mais pequena, enfim, Fui aprendendo com o naturalmente? tempo, sabes? Fui aprendendo com o tempo. Ok. A minha escolha de tamanhos de formatos foi muito determinada pelo dia a dia. Então, os cadernos A4 são mais fáceis de transportar e vão numa mala, os cadernos A3 nem tanto. Então, Pois. eu desenharia provavelmente 70% dos desenhos em A4 e depois os outros 30% em A3. Mas depois, cá fora, fui aprendendo, lá está, fui aprendendo. E o método, assim, para nós visualizarmos mais ou menos segundo o que é tradicional usar, se fores um artista com um registro gráfico muito excepcional, podes quebrar estas regras. As regras, no fundo, são indicativas. Mas normalmente o rácio é desenhamos em A3 para o livro ser impresso em A4. Ok. Há uma proporcionalidade em que desenhamos sempre maior do que vai ser impresso, porque depois na redução ganhas algum detalhe, ganhas algum perfeccionismo. E então eu fui aprendendo esses pequenos truques que não sabia, ninguém nasce ensinado, e com os meus amigos, com a internet, que entretanto surge a internet mais a sério, no final dos anos 90, início dos anos 2000, de uma forma mais universal e transversal, começam a chegar as ferramentas dos computadores e dos scanners e montes de possibilidades, mas no fundo a regra é essa, há uma espécie de consistência entre as reduções nos Estados Unidos, por exemplo, o formato deles é mais estreito, é 1 centímetro mais alto que o A3 e é para aí 1 centímetro de cada lado mais estreito que o A3. Mas no fundo a redução é proporcional, é muito parecida. Então há que conhecer esses pequenos pormenores, mas são pormenores técnicos. Entendo. Não definem o artista. Claro. É curioso que falas em pormenores, porque era precisamente a minha pergunta seguinte, é um pormenor absolutamente delicioso que eu vi numa entrevista tua, em que basicamente, talvez meio a brincar, lá, já me dirás, tu disseste que o teu estudo anatómico consistiu de, enquanto criança, passeavas pelo Hospital de Santa Maria, que era onde os teus pais trabalhavam, e tu vias partes de corpos humanos armazenados em formol. E que foi esse o teu estudo anatómico, ou pelo menos como te iniciaste, não formalmente. Não formalmente e muito, opa, como criança, não é? Eu adorava ver aquilo pela curiosidade que as crianças têm, de hoje em dia sou muito curioso. E não lhe chamaria um estudo anatómico, mas eu diria que é uma das memórias As mais. poses das mãos. Isso é muito giro, isso é muito giro. Olha, mãos, foge, mãos. Andei só para os artistas, só uma dica só para os artistas. Andei para aí 10 anos a aprender a desenhar mãos. Desde o momento em que eu comecei intencionalmente a querer desenhar mãos, eu tenho que desenhar mãos, uma pessoa não sabe desenhar se não souber desenhar mãos. Até uma pessoa se sentir minimamente satisfeita com o que faz. Certo. Isto só para quem não se está a sentir satisfeito com o que faz, perceber que é um processo. Mãos e caras. Mas é Mãos e com peso. caras. Há quem tenha problemas com peso até. Pois, certo, mas como aparecem menos e são tão menos importantes para a narrativa, há Certo. sempre montes de maneiras de fugir com os pés. com os pés ao desenho, podes pôr coisas no chão, podes pôr coisas à frente, embora isso note, não convém. Não convém. Agora, as mãos em si são uma ferramenta de expressão, não é à toa que mesmo quando vemos publicidades de caras, arranjam sempre maneira de pôr uma mão a fazer qualquer coisa, ou as duas mãos, porque as mãos transmitem muito do que nós somos. E as caras, bem, desenhar mãos e caras é para 80% do figurativismo. Pois. E dos outros
20% que restam são capazes de ser 18% de roupas e só 2% do corpo. Desnudo. Nos super-heróis não é bem assim, mas grosso modo também é assim. Porque tens toda a história que nos faz chegar ao conflito e depois finalmente tens o conflito, normalmente é um conflito físico, de superpoderes, aí mostras tipo toda aquela anatomia super, no fundo, mitológica, porque os cómics nunca se quiseram fazer passar pela realidade. Exato. Isso é uma narrativa, no fundo, arquetípica que nós não estamos a retratar o que é, mas o que poderia ser. É um bocado o ideal. Estamos a falar do ideal. E tem muita piada. Pá, infelizmente nunca estudei a sério. Nunca estudei a sério o desenho. Não tenho formação académica clássica. És Que é que nos autodidata, dá inteiramente. sou autodidata, no fundo. Porque tivemos desenho na António Arroio, mas tivemos menos desenho em 3 horas, em 3 anos, desculpa, do que um workshop de qualquer dia das semanas. Facilmente. Eu também tirei artes gráficas e comunicação, portanto eu não tirei desenho puro, nem havia. Mas isto para dizer a falta de formação académica que no fundo tenho e que se consigo disfarçar é porque, olha, já virei o bico ao prego. Porque não é que eu tenha uma formação clássica que é que nos dá as bases do desenho dito correto, para depois termos uma formação mais criativa e mais contemporânea. Eu acho que é a ordem natural das coisas. Tu vais de não saber desenhar para levares com uma formação académica contemporânea e há ali uma fricção que é complicada. E eu ouvi esse relato muitas vezes de ex-colegas de António Arroio, que entretanto eram dos anos à frente, iam entrando nas belas artes e sentiam-se extremamente desanimados e até um bocadinho oprimidos pelos professores, porque eles vinham, porque era tida a banda desenhada ou a ilustração mais comercial como uma coisa menor, uma coisa até menosprezada. E isso, em conjunto com o querer a minha independência, levou-me a não tirar a formação superior. Então, não te saíste nada mal, há que dizê-lo. Eu diria que... Obrigado. Obrigado. Eu diria que nas áreas artísticas não é assim tão fundamental se puseres o trabalho. Claro. Se isso não for substituído por não fazer nada. Porque nós podemos sempre crescer desde que queiramos. Mas se não nos aplicarmos, aí não aparece. Certíssimo. E durante esse teu processo de crescimento, tu trabalhaste inclusive para uma empresa de animação, certo? Sim, cheguei a colaborar como freelancer. Colaborar, sim. E aquilo que tu fazias eram os cenários, os fundos, sim, correto? Sim. Opa, desenhei os cenários para os Angélicos, que Os foram Angélicos. produzidos pela Anima Nostra, que é uma empresa que ainda existe de animação, que já tem uma longa história de animação cá em Portugal. E foi giríssimo. Então, 4 ou 5 anos antes, eu desbragava-me a rir com os piratas do TT e com os crotinhos e com as tiras do Angélico. E passado uns anos estar a fazer cenários para eles foi delicioso. E aí ganhei também o gosto por pintar à mão, que não pratico muito, mas gosto de pintar com pincéis sem usar a técnica tradicional da desenhada, que é só preto e branco. Gosto disso. Aprendi fazendo. Nós falávamos ainda agora do rosto e das mãos e da expressividade e do concentrada toda, enfim, em grande parte a narrativa está nesses 2 detalhes do corpo humano. Os fundos, atenção, sou um leigo, estou a falar aqui da boca para fora, mas os fundos cheira-me que muitas vezes são quase menosprezados. E isso é uma coisa que eu aprecio na tua arte. Tu dás um nível de atenção que é logo das primeiras coisas que me saltam à vista. E isso recorda-me, remete-me para a minha própria escrita, que eu também sou acusado várias vezes de ser excessivamente detalhado quando estou a descrever os cenários. O pano de fundo, para assim dizer, que, enfim, se formos sinceros e diretos, para muita gente passam simplesmente o olho por cima, ou no caso de estarem a ler um livro, saltam um parágrafo
e vão para aquilo que interessa. Mas eu realmente aprecio, eu quando estou a admirar uma banda desenhada, das primeiras coisas que eu reparo é o nível de detalhe que o artista põe no pano de fundo, nos cenários, vá. Eu realmente gosto de pensar que seja num livro escrito, seja numa obra de banda desenhada, um cenário bem desenvolvido e um fundo devidamente detalhado garante que há toda uma envolvência que ajuda à experiência de leitura e no teu caso da apreciação visual do teu trabalho. Qual é a tua perspectiva acerca disso? Sempre fizeste ponto de honra em ter fundos detalhados? Está relacionado com essa tua experiência no estúdio de animação? Ou é algo que para ti achas intuitivo? Um bom desenho deve ter um cenário em condições e detalhado? Depende da intenção do desenho. Claro, obviamente. Falarmos genericamente num desenho, depende da intenção e para o que é que o desenho é, pronto, o que é que queremos atingir. Eu confesso, eu quando comecei a desenhar e durante a adolescência e no início do meu trabalho, eu gostava era de desenhar os personagens, eu gostava era de desenhar, eu fui Calinas também, calma. Mas comecei-lhe a ganhar um gosto com o crescer. E eu lembro-me um filme que me marcou em que, lá está, eu acho que na boa arte acho que o cenário costuma ser, às vezes é o personagem principal e quando muito é o segundo personagem principal, porque o cenário não é só o cenário é o universo onde todos se movimentam. Exato. O cenário conta histórias também, quando tem uma envolvência, até jogares com a ausência do cenário tem um efeito narrativo. Se imagina que eu estou a fazer uma banda desenhada completa, com cenários e tal, e de repente retiro o cenário. O leitor vai querer saber imediatamente do que é que se passou. Também pode ser uma ferramenta narrativa. Acho que há várias formas de o fazer, e não é só por um desenhador ser extremamente detalhado que é um bom cenarista. Mas acho que é importantíssimo. Eu gosto de sentir que os meus personagens estão a habitar o mundo. Ora bem, se eu não desenhar o mundo, que mundo é que eles estão a habitar? Eu estou só a desenhar os personagens. E talvez tenha sido uma escolha calculista, sabendo que eu não sou o mais talentoso na figura e no apogeu físico, ir buscar uma riqueza do cenário para elevar o produto final. Não te sei dizer, porque tudo isto é muito orgânico, é muito ao nível do inconsciente, mas eu creio que os cenários vestem os personagens e fazem os personagens ter uma vida que não teriam caso o cenário não estivesse lá e caso eu não tivesse descoberto finalmente, demorei muitos anos a descobrir como aplicar perspectivas suaves em banda desenhada, porque um problema que nós temos enquanto bandazinistas, ou que eu tive durante muito tempo, foi quando os pontos de fuga são muito suaves, que é assim que a gente vê a maior parte da realidade, a não ser que estejamos a ver amplitudes gigantes ou que estejamos em ângulos super picados, nós vemos normalmente a realidade com perspectivas suaves. Para mim o maior mestre da perspectiva acho que para mim, é pessoal, é o Moebius. E o Moebius sempre, toda a carreira, utilizou perspectivas suaves. Só usava aqueles picados e contrapicados só em momentos específicos. E eu sigo um bocadinho a mesma linha. Tento estabelecer uma câmara que esteja como se nós estivéssemos lá. Uma câmara que normalmente está ao nível dos olhos e que nos apresenta o personagem terra a terra. Para depois poder brincar com os ângulos e com isso fazer a tal manipulação dramática. Mas é um caminho que eu achei que eu gosto de explorar e que também se apoia na diagramação. Se tu escolhes uma página de 6 vinhetas, se elas são ao baixo, ou se elas estão ao alto, ou se elas entroncam numa ao comprido, duas verticais em cima de uma ao comprido, tudo isto conta. E depois de ter descoberto esse gosto pelo cenário e as perspectivas suaves, nunca mais parei e tenho muito gozo, e embora pague a fava com isso, porque fazer um cenário, mesmo só fazer um cantinho, que é talvez a versão mais fácil de fazer um cenário, que é fazer um cantinho, dá logo uma área, quando ilustras um cantinho, define logo uma área e pôres um quadro numa parede, só isso já te tira uma boa parte depois vais ter de o repetir em várias vinhetas. Pois, claro. Tira-te bastante tempo de mão de obra, mas
eu não sei, tem que se partir alguns ovos para se fazer a omelete que a gente quer, então Obviamente. não há volta a dar. E dá-me gozo, dá-me gozo. E eu sinto que dá gozo às pessoas também ver. Então, se estamos os dois satisfeitos, para que mudar? Exatamente. Ainda no registro do detalhe, não resisto a perguntar. Tu, a que escola pertences? Gostas que os argumentistas te deem instruções detalhadas ou preferes que se cinjam ao básico e te deem rédea solta? Para decorares o cenário como bem entenderes e pôres a roupa à personagem que achares que melhor fica. Eu acho que a história é tudo. Quer dizer, não há desenho sem história. A história é a raiz, é a estrutura de tudo e pá, ponto final. Portanto, eu numa colaboração eu não me quero nunca impor ao escritor e quero respeitar a sua expressão. No entanto, em banda desenhada, como em cinema, o realizador é que veste as coisas. Ou seja, aqui o importante é que, para mim, é mais útil que o escritor e que ponha o que quer mesmo, que faz questão. E que não faça questão de 50 coisas por página. Porque aí eu sinto-me preso. Aí o desafio do projeto vai ser todo responder à exigência escrita e não soltar a minha imaginação e tentar vestir a história da melhor forma que eu sei. Acho que de uma maneira contra-intuitiva, acho que funciona contra o escritor se ele for demasiado impositivo. Certo. Então, a minha forma favorita é que o escritor ponha o essencial, que me diga aqui nesta página é importante transmitir isto. Ele vai mexer neste objeto, eu fiz uma pesquisa, gostava que fosse este. Eu reproduzo, faço um Google Search, dou-me referências, eu reproduzo tudo o que o escritor me quiser sugerir. Agora, o que eu peço é que me dê algum espaço visual, porque para estarmos os dois a dançar, no fundo. Obviamente, sim. Bem, é uma colaboração, aí está. Exato. Sim, Exato. não. É isso. Gostei muito do método Marvel. Trabalhei só com o escritor em método Marvel, em que ele fazia descrições ligeiras sobre o que se passava. Tudo o que ele pediu foi atendido. Foi no Loki. Foi exatamente no Loki. Foi com o Al Ewing, um porreiraço. E ele disse, olha, é assim, estás à vontade, relaxa, toma aqui o que é importante. E eu vesti o trabalho dele, ilustrei o trabalho dele, a escrita, e acho que fiz um bom trabalho, ele gostou muito, e ele fez aquilo que eu também acho que os escritores devem ter liberdade para fazer, que é, uma vez tendo a arte, depois realmente é o script final. E ele faz o script final tendo em consideração as expressões que os personagens já têm para casar melhor a coisa. Ele tem um bocadinho menos de trabalho antes, vai ter um bocadinho de trabalho depois, mas depois eu acho que fica mais bem cozidinho. Cozidinho, gostei. É pessoal. Não, uma coisa é certa, ter a liberdade criativa é, bem, libertador. Mas eu gosto de ter uma baliza, lá está, eu gosto de ter baliza. Exatamente. Era nisso que eu ia pegar, porque tu disse que gostas de ter parâmetros aos quais te cingir. Claro, não há nada mais aprisionante do que ou ficares numa solitária ou no meio do deserto, ou no meio de uma selva. Quer dizer, liberdade absoluta é uma prisão. Estares literalmente preso também é uma prisão. Exato. Esta é uma cultura de 8 ou 80 que parece que existe. Temos certos chavões. Claro que a liberdade expressiva e a liberdade criativa é ótima, mas a absoluta liberdade criativa pode ser descrita como o espaço. É só o espaço a expandir-se e o universo a afastar-se. Não sei. Não, eu antes encontrava-me claramente no campo do 80, porque eu iniciei-me a criar um mundo de fantasia de raiz, de minha inteira criação, e então a minha ideia era, aliás, nunca sequer equacionei a ter alguém a restringir de forma que fosse a minha criatividade. Para mim, a escrita era desbragada e desenfreada, até ao dia em que entrou em cena Leopoldina e a Ordem das Asas, um projeto no qual eu participei em que estava a brincar com os brinquedos de outra pessoa, portanto tinha de me ater enfim, a certas limitações,
E isso à sua maneira foi libertador também. É Não é curioso e engraçado? paradoxal, mas foi. Eu estava no parque infantil, deram-me aqueles brinquedos todos. Olha, tens estes brinquedos todos, faz com eles o que quiseres, mas não sais do parque infantil. Ficas aqui. Uhum. E não foi por isso que eu me senti menos livre, de certa forma. Eu acho que se uma pessoa tem imaginação, tem imaginação. Se te definem um âmbito, tu não vais deixar de ter imaginação por definirem um âmbito. Tu apenas sabes é onde começa e onde acaba. Mas Certo. continuas a ser criativo e a ter imaginação, porque lá está, tipo, como se escrever uma história ou construir um desenho, no fundo é como montar um Lego. Uhum. Mas as peças estão todas desfeitas no início, na mesma. Sim. Não é, as peças não te estão a limitar, tu tens o direito de as montar como te apetecer. Uhum. Agora, ver as peças como uma limitação a priori, eu acho que lá está, também é preconceituoso. Uhum. Mas agora, pegando no outro extremo, tu precisas de ter parâmetros ou ainda não calhou teres um projeto no qual tinhas a total ou seja, algo inteiramente teu a que pudesse dar, enfim, largas à imaginação e ver o que é que saía de lá. Simplesmente nunca aconteceu? Não tens interesse? Ou... Nunca Dizer... aconteceu. Já aconteceu como eu disse no início da conversa, tipo, quando regressei à BD. Pus-me a escrever histórias minhas, mas curiosamente Certo. tinham todas um registro relativamente autobiográfico, imaginativo, mas prendiam-se muito ao real. Certo. Não eram assim, não era fantasia, não era a construção de uma cultura, não era assim tão pesado em termos de criatividade de ponta, vá. Certo. Mas lá está, eu não sei, talvez enquanto artista eu gosto muito demasiado de jogar a bola com a equipa Ok. para, para, para ter essas balizas e para brincar com elas, porque depois tu brincas. Pois sim, não deixas de brincar, exato. Vemos isto como trabalho, que estamos-nos a desligar do fio que nos une, que é o amor pela brincadeira, pela criatividade. E então, eu, eu gosto muito daquele vai e vem entre o escritor que, para ser sincero, não há muito, mas que quando um escritor, antes de começar o capítulo, o script diz, olha, a minha ideia com isto era isto e aquilo e não sei o que, aquilo já está a borbulhar na minha cabeça, já está a despontar N cenários eventuais e N imaginações que, sei lá, gosto. Olha, outra analogia em desporto seria que eu não gosto muito de desportos solitários, gosto só de desportos de equipa. Certo. Eu seria incapaz de fazer jogging, mas ia jogar à bola. Facilmente. Olha, fui montado dessa forma, de Pronto. alguma maneira. E funciona. Sei que é preciso. Gosto de pegar nas ideias e gosto de levá-las para a frente e perguntar, olha, o que é que achas disto? Não sei o que mais. Olha, então se eu te fizer um desenho só para tu teres uma ideia. Ok, então faz lá, não sei o quê, não vinculativo. Acho que é assim que se trabalha. Quer dizer, podes dizer uma ideia que, olha, não pode ser porque isto vai contra isto e aquilo. Está certo, não vamos experimentar. Agora, estou na dúvida, não sei se é uma boa ideia. Há sempre formas de testar as ideias sem ter que ser um braço de ferro. Claro. Embora já tenha ouvido relatos que houve colaborações que foram autênticas torturas e nem por isso as obras deixaram de ser seminais. O famoso caso de Dave Gibbons no Watchmen, em que ele nem queria ler o script. Pediu à mulher para sublinhar o que era importante com caneta fluorescente, para ele só ler o que era descritivo de essencial, porque ele já estava... Sim, o Alan Moore era bastante detalhado nas suas descrições. Consta, diz que. Portanto, exato, e até em bandas, na música, por exemplo, bandas que tinham relações entre os membros das bandas tortuosas, mas nem por isso o trabalho deles deixava de ser fabuloso. Então, não estou aqui a fazer a apologia que tem que ser assim. Claro. Não, mas é uma perspectiva mais que legítima e obviamente funciona para ti. Mudando agora um pouco de registro. Rocket Raccoon.
Já agora, só a título de curiosidade, eu faço tradução, estive envolvido em vários projetos de BD, enfim, os Guardiões da Galáxia foram um desses projetos, e acredito ou não, equacionou-se traduzir Rocket Raccoon, só porque, pronto, enfim, somos um grupo de puristas, que sempre que é possível traduzir, traduzimos. Mas com o Rocket Raccoon realmente vimos gregos. E então, só a título de curiosidade e piada, fica aqui registado que equacionou-se de facto, embora meio na brincadeira, traduzir o Rocket Raccoon por, como é que era? Foguetim, ou seja, foguete e guaxinim, ou guaxitão, o guaxinim foguetão. O bom senso imperou no fim e não fizemos. O foguetinho ou o guaxitão? Qual é que gostas mais já agora? Foguetinho ou guaxitão? Acho que Guaxitão, porque ele é pequenino e tem aquele Sim. sentimento de inferioridade, ele é resmunga como Exato. Como é normal, e então, pronto, para espelhar mais a personalidade dele, acho que o Guaxitão. Fica aqui registrado que o artista oficial da série dá o seu selo de aprovação ao título Guaxitão. Para futura referência. Maltese correto, não é? Algo do género, pois é uma paz, o urso mapaz, como chamas guaxinim ou urso mapaz, que realmente é um bocado, enterrar-me um bocado a língua não dá muito jeito. Mas sim. Isto são as traduções. sim, traduções. É um mundo. Horas e horas de diversão. Em todo o caso, o pormenor do foguetinho ao guaxitão era só isso mesmo, um pormenor. Era mais uma abertura para fazer uma confissão, que é: eu detesto criaturas antropomórficas. Por uma questão de princípio, detesto. Basta ver uma numa história, seja ela de fantasia, ficção científica ou o que for, tira-me logo dela. É curioso, para quem escreve fantasia, seria de esperar que pelo menos tivesse mente aberta, mas não. Criaturas antropomórficas, para mim, não dá mesmo. Quais são as tuas embirrações? Há alguma coisa, pronto, enquanto artista profissional, farás o que te for Essa pedido. era uma delas. Sim? Essa era uma delas. Criaturas antropomórficas? Curioso. Mas sempre gostei, mas realmente o Rocket Raccoon não era minimamente um personagem que me fizesse espécie. Aliás, até podemos dizer que se calhar era o único personagem que eu concebia na boa desenhar sem fazer grande espécie de antropomórfico. Que ver. Mas entretanto nunca mais pensei nisso, para dizer a verdade. Nunca mais pensei nisso. Gostei muito de o fazer. Gostei muito de o fazer, acho que percebo porque é que me escolheram e acho que ficou porreiro. Sim, ficou, sem dúvida. Porque eu já tenho um certo cartoon nas expressões que uso nos personagens ditos reais, humanos. E então, como já existe um certo cartoon, principalmente quando eles estão ao longe, quando fazemos um grande plano, eu sou relativamente realista, mas quando a câmera se afasta, eu simplifico as feições para a gente as poder perceber. Há um lado de cartoon no meu trabalho que não é muito evidente, mas está lá. E então, casando isso com o Rocket Raccoon e tendo cuidado de não render de forma muito diferente, a Marvel, nesse aspecto, há que tirar o chapéu, não fez qualquer tipo de imposição sobre a forma como eu devia processar o personagem. Então eu processei o personagem como processaria outro qualquer personagem. Como dizer, por exemplo, imagina se fosse o Howard the Duck. Certo. Imagina que eu faria o Howard the Duck à Disney e não à Marvel. A Marvel seria, lá está, a Marvel como aceita que o artista trabalhe igualmente os dois personagens e que não seja tão fiel ao model sheet, para usar esta expressão que é, eu nem sei qual é a expressão equivalente em português, folha modelo, mas se uma pessoa disser folha modelo, provavelmente remete-nos mais para as finanças do que para a arte. Como eles não te obrigam a seguir uma model sheet, tens mais abertura para poder fazer o personagem funcionar. Então aí acho que o meu Jorge pequenino não iria embirrar com este Rocket Raccoon do Jorge mais velho, mas eu lembro quando era pequenino embirrava assim. Curioso. E atualmente há algo em bicanço que ainda tenhas? Algo que preferirias não ter de fazer, mas pronto, pedem-te esse profissional e lá fazes? Algum detalhe, algum tipo de desenho, alguma espécie de criatura, algum cenário?
Olha, Espaço, deserto. se me pedirem para fazer algo que eu estou a ver que não consigo fazer e tenho que adaptar e não tiverem flexibilidade para essa adaptação, aí eu começo a ficar lixado. Então, se for de um personagem, é terrível. Se for de um personagem que vai aparecer recorrentemente e eu não gosto da maneira como eu estou a fazer, seria horrível. Pois. Mas na realidade, olha, eu digo-te que tenho muito mais cuidados e afeta-me muito mais não gostar da história ou não me sentir motivado pela história do que por alguma qualquer exigência que o trabalho tenha. Eu não gosto muito de fazer muita tecnologia, mas pontualmente adoro fazê-la, mas não sei se teria estaleca para fazer, sei lá, construir um mundo super futurista, com uma arquitetura nova, com muita tecnologia, não sei se eu conseguiria fazer. Como é que serias com os novos deuses a Jack Kirby? Melhor, porque Sim? ele tem uma espécie de tecnologia gráfica, Ok. mais gráfica, mais surreal, que remete um bocadinho para o cubismo. Aquilo é tão interessante. Dava quase para fazer um tratado visual só sobre a ficção científica do Jack Kirby, que até me parece que ele é capaz de ter escolhido esse caminho, que eu acho visualmente muito mais interessante, do que o caminho dos pipes e dos circuitos, e dos motores e das bielas e dos pistões e de toda aquela mecânica que eu sei que há gente que gosta, mas não, para mim um carro tem que parecer um carro, não tem que ser um carro, aquilo não tem que ser uma cambota, se tu abris um motor, eu vou querer perceber, ok, está aqui as peças do motor, eu só quero que as pessoas percebam que isto é um motor, eu não quero desenhar um motor, embora haja artistas que, vou aproveitar e vou desenhar o motor do meu carro favorito. Então realmente hipertecnologia, coisas assim muito detalhadas do ponto de vista mecânico não me agrada. Aliás, o desenho exato não me agrada. Sim. A arquitetura agrada-me no sentido narrativo da cidade. Aí agrada-me tipo, isto é um edifício neo qualquer coisa, isto é um skyscraper, isto é um brownstone, pronto, isso agrada-me, a estética dos edifícios e como isso também conta histórias, o próprio edifício estar degradado ou estar limpinho, isso agrada-me. Mas tudo o que é muito desenho exato não me agrada muito. Desenho dito mecânico, dito muita perspectiva em todo lado. Sim. Não. Okay, então Embora haja artistas que são um gosto fabuloso ver a fazer isso, como o Schuiten, por exemplo. O Schuiten é arquiteto e explora narrativamente a arquitetura, que é fabuloso. Então, já sei com que género de projetos não te abordar no futuro. Pronto. Não, Fica a dica. Mas lá está. Se eu amo a história, eu vou fazer o esforço e se calhar negocio contigo, olha, vamos tentar, olha, não sei se tu acompanhaste, porque eles já deram várias entrevistas, caraças, esqueci-me do nome dele, mas pronto, é o escritor, o autor do Saga, conhece a série Saga? O Brian Vaughan, sim. O Brian K. Vaughan e a Fiona Staples. Sim. E eles combinaram isso, e ele queria mesmo trabalhar com ela, e ela disse, eu sou péssima a ficção científica. E o gajo disse, a gente arranja aquilo de uma maneira. A nave é uma árvore, e não sei o quê. E isso acho que até acrescenta algo à ficção científica, no sentido em que Saga não tem um visual típico de ficção científica, demarca-se melhor. Verdade. Isso é muito engraçado. E joga a seu favor. E joga a seu favor, lá está, com uma história boa, com uma artista é ótima, não é por aí. Às vezes no meio desta negociação é que surgem visuais e surgem obras que se destacam mais. Certo. Bem visto, bem visto. Já que falas em história, vem mesmo a calhar, porque eu julgo ter-te ouvido dizer, não quero pôr palavras na tua boca, mas corrigir-me se estiver errado, que uma boa história com uma arte é, e aqui não estou a citar, mas estou a parafrasear, em nheques. Uma boa história com uma arte, enfim, é algo sofrível. E muita má, isto já não são palavras tuas, e muita má história de banda desenhada já estourou as tabelas de vendas porque tinha um artista famoso a desenhá-la. E muito bom livro já fracassou porque tinha uma má capa. Qual é a sensação de estares do lado vencedor? Ou seja, do lado que aparentemente realmente importa. A arte aparentemente é determinante. Qual é a sensação de estar do... Olha, nestas coisas acho que o mais determinante é a publicidade de boca a boca. Acho que não há aqui nenhum fator da gente comprar alguma coisa, tão em arte, em cinema, não sei o quê. Quando vês amigos teus, ou amigas,
que pessoas em quem confias, que conheces, que te dizem, pá, tens que experimentar aquilo, que aquilo está do caraças. Então, mas conta-me, não, olha, nem te vou contar, quero que tu sejas... Bem, eu acho que não há melhor publicidade do que essa. Agora, nós somos criaturas visuais, bolas. Nós primeiro comemos com os olhos, depois damos um cheirinho, não é? E depois decidimos se vamos morder ou não. E então acho que pá, é por aí, eu acho que é por aí. E diria mais, tipo, há muitos livros, há muita arte, há muita coisa que sai e que por uma razão ou por outra não tem uma estratégia de marketing bem planeada, ou não colou, ou aconteceu um evento extemporâneo a todos que ofuscou um evento de marketing que estava já planeado. Há muitas coisas que podem correr aqui no meio que não ajudam às vendas. Opa, há uma série de anos, talvez há 10 anos, quando estava por volta dos meus 30, fiz um bocadinho uma conversa comigo próprio para não me prender nesses raciocínios que são verdadeiros, mas são tortuosos. Cingi-me um bocado ao meu lugar, no sentido em que eu acho que a minha obrigação é tentar. A minha obrigação é ir fazendo, é ir atirando, entre aspas, as proverbiais cuecas à parede. Pá, se colam ou não colam, não é da minha obrigação. A minha obrigação é fazer a minha Confesso que essa variante nunca tinha ouvido. É o que as cuecas à parede a ver se colam. Já ouvi falar de barro, lama, esparguete, É cuecas. Aqui eu sei, pode ser uma coisa de Odivelas. Sim, desculpa. Somos honestos a nós próprios. Quando somos honestos a nós próprios, estamos a ser honestos com o público. E a tentar. A tentar. Porque há tanto que nos ultrapassa. Nós vivemos em todo um ecossistema em que temos montes de outros fatores que nos ultrapassam e que, das duas uma, ou temos aquela conversa que eu tive comigo próprio, que foi não, tu és artista, o teu trabalho é fazer a melhor arte possível, ou então tem que arregaçar as mangas e ser empresário. Não, eu vou fazer a minha editora. Não vou julgar segundo as regras dos outros. Depois acabas por julgar segundo as regras da economia e dos impostos e das finanças do teu país, descobres que nunca te libertas realmente dos grilhões até passar para outro plano, no fundo. Certo. Mas sim, o meu raciocínio foi, das duas uma, ou levas isso muito a sério e fazes uma editora e começas a impor, aí tens a legitimidade para impor como queres que as coisas façam, ou então vais tentar ser um profissional que todas as editoras querem. Das duas uma. Mas tudo isto, a sério, isto é tão complexo. É verdade, Por exemplo, a banda desenhada que nós não recebemos cá por uma espécie não, literalmente, pelos direitos de autores geográficos. É algo que nos ultrapassa completamente. Nós não temos acesso a X cultura, quer seja francófona, quer seja americana, quer seja japonesa, por uma questão de direitos de autor, das maiores editoras que compraram esses direitos e podem ou não publicar no nosso país, optam ou não optam por publicar. Tens editoras interessadas em comprar espólio da Marvel, mas não querem comprá-lo todo e a Marvel diz, não, tens que levar X, Y e Z, se quiseres, tantas coisas que nos ultrapassam que escapam a qualidade. Ao que a qualidade não diz respeito. Certo. É bem verdade. E é um bocadinho tipo, tentar viver com isso. Tentar jogar com isso, que não é nada fácil. Eu fiz um bocadinho o bypass, não é? Eu acabei por, como sou só artista, os escritores são anglófonos e há realmente um preconceito. Sim. Eles só quebram o preconceito para estrangeiros que ou cresceram nos Estados Unidos e agora estão no estrangeiro, ou foram para os Estados Unidos novos e são como se fossem native speakers. E até há um certo preconceito de idade, embora tenha vindo a ser erudido, mas havia um preconceito de idade, em que saíam alunos talentosos da escola e eles diziam, ok, agora vai viver 10 anos. E manda-nos submissões daqui a 10 anos. Para escritores, estou a falar de escritores. Sim. Agora vai viver 10 anos, porque tu sabes escrever, mas ainda não sabes o que escrever. Pois.
Mas há realmente todas estas barreiras que são chatas. Mas, pronto. Cá na Europa temos também esta coisa das várias esferas culturais, que seria super frutuoso estar mais dentro delas, mas ao mesmo tempo rompemos no lugar, logo no consumo, na barreira da língua. Os italianos são fabulosos, os alemães fazem coisas a nível da ilustração mais contemporânea incrível, e a nível do livro-objeto. Eu vi obras alemãs em que eles pegam na narrativa visual da banda desenhada, e aquilo no fundo desde o objeto ao tipo de papel, ao tipo de impressão, a abordagem gráfica, aquilo é tudo um objeto livre, algo que seria impossível de piratear. Certo. Eu acho que o futuro está um pouco aí para a literatura e para a banda desenhada. Sim, vamos ter mais cuidado, produtos mais cuidados. Sim, produtos mais cuidados e sem pôr de lado o digital, porque eu creio que o digital irá tomar aí 80%, mas haverá sempre o creme de la creme, e o creme de la creme chega ao original, e aí é a defesa do original, desculpa, chega ao objeto livre, e eu acho que aí é que estará um bocadinho o futuro, mas acho que realmente há muitas barreiras, e o melhor para tentar ultrapassar as barreiras é ir lá, é ir lá e de alguma forma conseguir engajar com os operadores e tentar-lhes mostrar e transmitir o que fazemos. E eu bem sei que na literatura é muito mais difícil. Se não tivermos um prémiozinho, depois Portugal é um bidé. A sério, Portugal. Pá, é tudo muito familiar. Nós temos a escala de uma província, de um país mediano. Não precisa de ser um grande país. Então isso é fabuloso, eu adoro o meu país, mas ao mesmo tempo sabemos que, pronto, acaba por haver muita clubite. Sim. É muito complicado. Lá está, foi um bocado aqui há 10 anos, fiz um bocado um voto de não me tentar ir por essas areias movediças. Compreensível. Acaba por se cozinhar em stress. Certo, compreensível. Foi uma... Agradeço a resposta, foi esclarecedora e dava pano para muito mais mangas. Infelizmente também não queremos prolongar-nos demasiado, e já que estamos para sair agora deste registro tão sério, pois é, pelo qual enverdámos, mas eu agradeço e foi... Faltavas da criatividade para a estrutura, de tudo. Não, mas tornou isto interessante, sem dúvida. Mas literatura nacional não é só com estas sérias, também tem brincadeira, e a brincadeira que os convidados tanto temem ainda não tem nome, continua a não ter nome, 11 episódios depois, mas é uma brincadeirinha em que eu apresento o meu convidado com 3 palavras, mais ou menos abstrusas, desafio o entrevistado a fazer uma frase com elas, e depois acabo por dizer o que elas significam. Aquilo que eu sempre digo não há respostas erradas, só há respostas engraçadas. A ideia não é mostrar quem é que sabe mais palavras, mas sim até que ponto dá para fazer uma frase engraçada com uma palavra por vezes ridícula, às vezes esclarecedora e quiçá até útil, quando percebemos que elas existem. Eu até tinha outra ideia para hoje, tendo em conta que a rubrica O que é nacional é bom não passa tanto pela literatura, e até pensei em desafiar-te a fazeres um catafunho das palavras, mas infelizmente enquanto estava a falar contigo, eu ia olhando aqui para o lado e ia passar as palavras em revista. Não é que eu devido a tua criatividade, que não devido, mas acho que seria pedir demais tentares fazer alguma coisa, porque acho que são palavras até engraçadas, mas não sei até que ponto dá para fazer algo com elas. Portanto, a menos que sintas assim um rasgão de inspiração repentino e prefiras desenhar em vez de fazer uma frase, digamos, faz só a frase, mas se realmente a palavra te der uma comichãozinha e achares por bem expressar através da arte, então estás à vontade. Ok, vamos fluir. Certo. Vamos ver como calha. Muito bem. Então, a primeira palavra de hoje é delir. Delir. Okay. Que frase é que farias com ela, ou será que ela te inspira a gatafunhares algo?
Ah, Pode ter na primeira pessoa, pode ter na terceira pessoa, pode ser infinitivo, pode ser pretérito perfeito, é o que bem entenderes. ok. Eu diria que já deli muita coisa à qual prestava atenção. Sabes que isto até faz sentido, porque delir significa dissolver, fazer desaparecer ou tirar a cor. O que não é muito abonatório para a tua pessoa, porque se fazes isso com aquilo que passou pelas mãos, mas sim, mas agora para consta, as três palavras de hoje dizem de uma forma ou de outra respeito à arte ou às cores ou o que mais está. Portanto, está relacionado com o teu métier, por assim dizer. Então, Boa. Não foi totalmente um pontapé na atmosfera. a segunda palavra é morado. 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 Não com U, Morado. não com U, com O, Ah, morado. certo? Não é morar, uma coisa. Ele havia morado naquela, Pois realmente. naquele Exato. endereço, só para não fazer o. Exato. Também dá para ser um verbo conjugado, mas neste caso, morado é da cor da amora. Ah, morado. Uma camisa Ok. morada, uma capa. Pode dar jeito para descrever para um dia descrever uma cor ou É algo do uma género, palavra homógrafa, não é? certo? Homógrafa? Ok. Morado. Certo. Morado, cor de morado. Cor de amora, exatamente. A terceira e última é melania. 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 Uau. Isto desenha-se ou Melania. escreve-se? Certamente não será a esposa do ex-presidente. Era a resposta fácil. Melania. Faz-me lembrar melanina. Hum. Ah, Então, que frase é que se faria com isso, então? faria a frase que, sei lá, algo idílico, como naquele verão, Hum. a pele dela, melania, como um poema. Muito bonito, gostei. Mas sim, leste bem a etimologia da palavra, de facto, está relacionada com melanina, porque melania é a qualidade daquilo que é sombrio ou escuro. Lembrei-me disso por causa do claro escuro que até referiste no início Ok. desta entrevista. Portanto, não sei de que forma esta palavra te pode dar jeito na tua vida, mas fica, Melania, fica muito o bom, registro. muito bom. Epá, está engraçado. Gosto de pensar que estão. Não, eu acho muita piada estas coisas. Acho que Ótimo, ótimo. é bom esta coisa de redescobrir a língua, que é tão giro quando lemos, e eu pouco tenho lido, principalmente de autores que dominam de facto a nossa língua, não de uma forma superficial. Uhum. É das melhores coisas que há é realmente descobrir as palavras e os novos usos das palavras. Uhum. É muito frutuoso. Gosto de pensar que sim, né? Ainda bem que o achas, porque realmente eu nunca me canso de ressalvar, a nossa língua é riquíssima, é lírica, é Pois é, poética, é extrema. pois é. Isso às Não é. vezes não é por incapacidade dos operadores, de nós, de Hum. usarmos bem, não é Sim, falha da língua. e deixas cair em desuso, porque existem alternativas, mas substituímos-las por algo mais corrente que ouvimos na televisão, seja em inglês ou É em verdade, inglês, é verdade. ponto. Mas sim, é um dos objetivos patrióticos deste canal. Certíssimo. Jorge, acho que podemos dar isto por concluído, mas antes de acabarmos eu vou deixar a informação relevante aqui em baixo no vídeo, mas quem tiver ficado fascinado com a tua personalidade efervescente, onde é que poderá acompanhar o teu percurso e ver as últimas notícias acerca dos teus projetos? Olha, eu tenho estado um bocadinho off the record das Hum. redes sociais, no sentido de pôr trabalho meu, porque até há bem pouco tempo o meu trabalho estava em segredo. Hum. Agora, como já foi solicitado, já posso falar dele e Ok. então vou começar a pôr mais coisas no Instagram. Acho que o meu Instagram é jcoelhopt, Uhum. se eu não me engano. E no Instagram é a plataforma mais fácil e mais intuitiva de navegar. Eu até estou a considerar sair das redes sociais, sair do Facebook. Fazes bem. Farias bem. Ainda estou viciado. Vai ter Diz que ele ser com um com. canal no YouTube. Não, mas não é por aí, que nós sabemos pronto, do que é que estamos a falar e de facto é um esforço para resgatar mais tempo pessoal e para não me estar a perder a minha atenção em Fediveres.
porque certo. não adianta, quer dizer, também não é no Facebook que se vai resolver nada. Uhum. Então, sim, estou a pensar nisso. Ok. Tu, se não me engano, tu também tens um blog que está em suporte, Está, está em suporte de vida, está ligado à máquina. opa, sim, está menos do que vegetativo, ele já é capaz de estar, sei lá, é capaz de estar decomposto em moléculas apenas. Porque, sim, na altura em que os blogspots eram a grande cena, Uhum. fiz o meu. Depois disseram, junta-te a DeviantArt para publicitares melhor o teu trabalho. Assim fiz. Uhum. Comecei a negligenciar um bocadinho o blog. Depois surge o Twitter, surge o Facebook, também comecei a Ok. negligenciar a DeviantArt. Uhum. Até, até agora, vou sair do Facebook e Ok. vou só bater o Instagram. Né? Mas é por aí, é por aí. Sim, eu vou deixar o registro do blog de qualquer forma para quem quiser ver o teu trabalho mais antigo. E já agora, só por É curiosidade. engraçado, o blog tem um percurso, realmente pode-se ver Sim. no blog, o meu percurso de reentrar na banda Hum, desenhada e na ilustração segundo o ponto de vista mais autoral, sim, menos sim. comercial. Boa. Nesse aspecto, sim, acaba por ser uma cápsula do tempo Certo. desse período. E porquê Almirante Fujimori, já agora? Opa, olha, eu tinha uma alcunha, isto é tudo mutatis mutantis. Hum, Eu tinha uma alcunha em Odivelas, tinha e tenho. Se alguém me chamar Fuji, eu já sei hum. que é de Odivelas, porque é aqui Ok. pronto, do pessoal. E era Fuji, já com uma abreviatura de fugitivo, porque na secundária houve um moço que embirrou comigo e disse-me: na hora do almoço vou-te dar porrada, lá atrás no ginásio. Ok. E eu fugi. E eu fugi porque não me apetecia. Não me apetecia levar na boca, não sei, pronto. Não é a ação mais honrosa, mas por outro lado, eu não tinha nada para provar, se tivesse um problema sério com ele, eu não tinha nenhum problema com ele. Porque é que eu iria andar à porrada com ele? Anyway, não interessa. Então, imediatamente fiquei fugitivo, estava a passar a série na televisão do fugitivo e tal. E rapidamente muda de fugitivo no mesmo ano para Fuji, porque é mais curto. E até chegar a pessoas que não faziam a mínima ideia do fugitivo. Então isso é Fuji porquê? Por causa do Fujifilm? Por causa do Monte Fuji? E depois o pessoal às vezes chamava-me Fujimori. Depois, muito mais tarde, descobri que Fujimori foi um general japonês, Certo. um almirante. E houve alguém que me chamou almirante, que eu acho piada, porque o nosso país é muito ligado ao mar. Hum, Eu não sei, eu acho que no estúdio eu era um elemento um bocado aglutinador, que juntava a malta e não hum. sei o quê. Ok. Então acho que é um termo carinhoso, chamar-me almirante, no sentido em que, pronto, já acaba por naturalmente Hum, ser um bocadinho abraçar toda a gente e tentar ir em frente. ok. Então deve ter vindo daí, veio do Fuji e do almirante, almirante Fujimori. É essa a história. Mas é tudo a mudar, lá está, tem a Aí ver está, com bem vejo, uma evolução engraçada. a conversa do telefone. Certo. Está muito bem. Bom, assim sendo, Jorge, agradeço uma vez mais ter aceitado o convite e a tua participação. Despeço-me com uma Muito obrigado. continência para o Almirante. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio de Literatura Nacional. E obrigado pela vossa atenção.